Então, dando continuidade, vamos fazer essa terceira e última coluna do nosso site. Essa terceira e última coluna, ela é bem simples também, nós estamos agora trabalhando nessa div menor, e assim como a primeira, nós temos divisórias aqui da formatação thumbnail, apenas com um texto inserido nela, sem muitos problemas. Na verdade, eu vou até chegar na minha primeira formatação e copiar e colar, porque tudo que eu tenho está disposto aqui. Então tudo que eu preciso está naquela classe que já copiamos e colamos algumas vezes. A única diferença é que desta vez ela não conterá nenhuma imagem, assim como essa não tem, e ela se chamará recado, sem nenhum spam, apenas um H3 mesmo. Vou chamar de recado 1, um recado qualquer aqui. No meu menu original não tem nenhum botão, então eu posso remover esse meu botão. E vou criar mais um recado. Vamos ver o resultado disso. Ok, o resultado era como esperado. Eu aconselho a gente agora a dar uma revisada nesse código para vermos se as divs estão criadas todas corretamente. Então, começando aqui do nosso container, sabemos que temos uma linha principal que define todo o nosso site. Em seguida, teremos 3 grandes colunas. Então, eu vou minimizar todo o código das 3 grandes colunas para ver se ainda continuamos com as 3 grandes colunas. E sim, está tudo correto aqui nas minhas divs, sem problema nenhum. Bom, essa div ela está formatadinha corretamente, estamos trabalhando apenas com esta agora, e dentro dessa nós temos então a primeira e a segunda div definindo todo o recado. Então, pelo jeito está tudo ok no nosso código, está bem funcional. Agora eu vou também inserir o comportamento de fechar recados para que fique bem parecido com o resultado que nós esperamos aqui no final. Como já visto anteriormente, para fazer isso eu preciso definir um alert para uma div e em seguida definir um botão de fechamento, que eu já tenho aqui num código anterior e vou acabar utilizando novamente. Como eu fiz no exemplo anterior com os painéis, eu vou criar mais uma div aqui para poder inserir o meu alert e em seguida vou criar a classe de remoção de configurações de padding e margem desse meu alert. Então essa classe começa aqui e termina após a minha div, no caso nesse local. Preciso então da mesma classe para os dois recados. Então, mais um recado aqui e um fim de div nesse local, formatando o código, deixando ele bem indentado. Nós temos aqui o comportamento correto das nossas classes. Vamos ver o resultado. Ok, ele fez a formatação correta. Agora eu preciso inserir então o meu botão para fechar. Eu vou copiar e colar, é lógico, do meu código anterior, que está inserido em um dos meus painéis, que é aquela classezinha de botão que a gente copiou e colou lá do nosso Bootstrap. Essa história de ficar copiando e colando, apesar de ter que tomar muito cuidado, é muito comum porque a gente está utilizando código de terceiros. E uma vez que a gente entende esse código, fica simples de se utilizar, desde que seja com bastante cuidado que a gente está copiando e colando e sempre testando para ver se o comportamento está correto. Bom, então eu vou inserir logo após a minha classe aqui de coluna, para que ele apareça no meu thumbnail. Na verdade, acabei inserindo dentro do thumbnail para que force que o botão apareça lá dentro. E está aqui corretamente. E faço o mesmo procedimento para a próxima que eu dei de exemplo. Bom, se eu puder observar, quando eu clico no recado, realmente funciona. Então, o Bootstrap resolveu esse problema de trabalhar com componentes JavaScript que me permite mexer no DOM da página aqui. Gente, depois de feito isso, o que faltou para que o projeto seja concluído é fazer as configurações básicas de CSS para deixar o nosso site um pouco mais sofisticado. Isso vai além do Bootstrap, porque o Bootstrap tem como preceito nos dar uma configuração básica de CSS para trabalhar os layouts do site e as ferramentas principais, como botões, tabelas, painéis, enfim. Então agora o que eu vou fazer é voltado para o CSS. Interessante que você tenha um conhecimento um pouco mais que básico do CSS para entender esses conceitos.
Então vamos lá, para dar início a essas formatações que eu estou precisando, eu vou começar criando um novo arquivo CSS dentro da pasta CSS para ser o meu arquivo específico de formatações. Vou chamar ele de estilo e dentro do index eu vou inserir um link para esse meu estilo CSS. Não esqueça de inserir logo após do Bootstrap, porque ele vai sobrepor ou sobrescrever alguns dos estilos que temos no nosso Bootstrap. Nesse momento eu preciso entender quais são as formatações necessárias para que eu insira no meu arquivo estilo CSS. Eu vou começar fazendo a formatação que define o meu background, aquela imagem de fundo que é estática e não se move quando eu mexo a minha barra de rolagem. Essa configuração eu faço dentro da body, porque essa imagem precisa ocupar toda a minha página. Então eu vou criar aqui uma tag para a minha body e vou inserir essa configuração. Se vocês observarem nas minhas imagens, eu já tenho um background aqui que eu quero inserir e vocês devem baixar esse background, né, para poder inseri-lo no nosso CSS. Ok, esse código diz que eu vou ter como uma imagem de fundo, de um background, uma imagem que não se repita, que esteja no centro e fixada. Para que ela funcione corretamente em todos os browsers, eu insiro esses toolkits, essas tags próprias por browser, que são as tags de cover, para que ele continue centralizado e fixado na minha página. Se eu puder ver o resultado atualizado, eu tenho agora essa imagem de fundo bem trabalhadinha aqui da maneira como eu gostaria anteriormente. Bom, o que eu preciso fazer agora é resolver esse problema de padding em margem que as classes alert estão me dando. Para isso, eu vou criar uma nova classe que limpa esse padding em margem nas divs que eu inseri a classe alert. Então fica bem simples. Eu vou chamar essa classe de erase alert e vou inserir as configurações aqui de padding e margem específicas. Essas configurações me permitem limpar a margem e o padding, e agora eu defino essa classe para as divs que estão com a formatação de alert, que no caso são esta. Eu estou observando que eu deixei um alert a mais aqui, no caso não era necessário, vou removê-lo, né? Na verdade eu já tenho uma div só para isso. Esta também eu preciso fazer o erase nela. Mais uma. E vou ter mais uma na frente. Opa. Ok, vamos ver o resultado final. Agora eu tenho então as classes bem próximas uma das outras, porque eu removi aquela formatação de margem padding anterior, apenas inserindo aqui um 0 para margem padding para todas as classes que estão formatadas com alert. Basicamente o que eu fiz foi formatar primeiramente com alert, a classe alert do Bootstrap define alguns detalhes que eu não gostaria que definissem, porém ela define também o funcionamento do botão de X, por isso eu preciso dela para o meu sistema funcionar. E eu apago essas formatações que eu não gostaria anteriormente. Se a gente visualizar o site, o que nós precisamos então agora é, além de trabalhar as bordas dessa div, dar um fundo branco para ela. E é a formatação que vamos fazer agora. Legal, então vamos criar uma classe aqui que eu vou chamar de center white para definir que a minha div central vai ter um plano de fundo da cor branca. Para definir então essa classe, eu rolo até a minha div principal. Eu vou fechar todas aqui para ficar mais fácil de se entender novamente. Então vamos lá, container. Eu tenho a minha row, a minha primeira div e a minha segunda div. Legal? A minha segunda div, que é a div do centro, eu vou utilizar então essa formatação de center white. Isso me permitirá deixar o fundo dela branco. Como vocês podem ver, então, agora o meu fundo já está branco da maneira como eu desejo, né? E funcional.
Muito bem. Para a gente finalizar então essa parte de formatações, eu vou definir uma classe que dê uma borda para cada divisória aqui principal e uma sombra para essa borda. A opção do CSS Border Shadow me permite criar essa sombra. Então vamos criar essa classe lá no nosso arquivo de CSS. No nosso arquivo de CSS, então, vou chamar ela de borda mesmo, para a gente lembrar que é uma borda que eu estou inserindo, e vou colocar as configurações necessárias para ela. Muito bem, essas duas primeiras linhas definem então a shadow da minha borda, a sombra que a borda vai ter. E essas 4 próximas definem o arredondamento dos cantos das minhas bordas. O que eu preciso agora é definir essa classe para cada div que vai conter as bordas arredondadas. Se eu contar quais serão essas divs, serão as minhas divs desta coluna, né, as duas dela, esta principal e mais os 2 recados que eu tenho desse lado. Então vamos lá começar a procurar e encerrar essa parte da aula. A gente vai começar então pelo primeiro thumbnail. Bom, então eu vou inserir nesse meu primeiro thumbnail a minha borda. E em seguida no meu segundo thumbnail. Tome cuidado para não inserir antes do thumbnail na coluna ou na linha, porque ele vai pegar um pouco de conteúdo da div que não tem o padding. O thumbnail define um padding e isso vai ficar meio estranho no resultado final. Como podemos observar, agora eu já tenho as bordas com os cantos arredondados e um pouco de sombra. O mesmo processo eu vou inserir nessa nossa div do meio. Então eu vou percorrer o meu documento até a div do meio, que no caso é essa grandona, não é Últimas Notícias, é essa grandona aqui que eu tenho, né? Então eu vou inserir esse conteúdo bem aqui. Observe que neste caso eu não tenho nenhuma formação de padding, então eu posso jogar diretamente na minha div de coluna. Se eu verificar o resultado final, nós temos então essa coluna com cantos arredondados e a minha borda com um pouquinho de sombra. E o mesmo processo eu repito para os próximos 2 thumbnails da minha página. Então eu encontro eles inicialmente e insiro a minha borda no primeiro e no segundo. Salvo, atualizo a minha página e tenho então as minhas bordas com cantos arredondados e um pouquinho de sombra. Esse processo foi feito para que você entenda melhor que a gente pode encaixar o nosso próprio CSS com o que o Bootstrap nos traz. O Bootstrap, como eu já disse, traz uma base muito boa, mas nós devemos definir alguns detalhes no nosso documento. Bom, para encerrarmos essa videoaula, não deveria deixar de falar que nós temos aqui em cima um menu preto com uma formatação um pouquinho diferente aqui na nossa barra de buscas, enquanto que no nosso site isso não é verdade, não está acontecendo. No nosso site fecha tudo bonitinho, funciona aqui o processo de fechar, mas essa formatação não está aqui. Eu deixei por último só para você ver que é sempre interessante conhecer realmente as bibliotecas do nosso Bootstrap, né, os componentes que ele nos dá, porque ele tem várias formatações bem legais aí que já dá para usar e sem perder muito tempo aí, ter muita dor de cabeça. Se vocês observarem aqui na parte de nave, nós temos essa nave invertida. Então é só eu inserir essa nave bar inverse que eu vou trocar a cor da minha nave bar aqui. Vou até procurar por ela, né? Minha nave bar aqui, ao invés de ser a default, ela é a inverse. Então, inverse. Atualizando o meu conteúdo aqui. Agora sim eu tenho a minha nave invertida. E por último nós temos essa questão do formulário. O formulário eu posso utilizar também uma opçãozinha chamada de agrupamento de botões, ou button groups. Esses button groups me permitem fazer formatações como por exemplo esses campos juntos com arroba, com cifrão e tudo mais. Se você descer um pouquinho, você vai observar que aqui embaixo mesmo nós temos uma opçãozinha própria para buscas, que é esse Search for Go. Para eu criar então esse formulário, eu preciso criar esse novo input group aqui, então é apenas copiar essa div toda aqui e colar lá no lugar que provavelmente, possivelmente, de cara assim, já vai funcionar. Então eu tenho esse meu formulário, eu não vou nem apagá-lo no momento, só vou criar um novo aqui, ok? E em seguida, vou inserir então as configurações de formatação de navbar aqui do lado direito para o meu formulário. Observem que, na verdade, eu preciso apenas trocar
essas opções de dentro, então eu vou remover essas de dentro para inserir essas novas opções que eu copiei e colei lá. Ok, agora sim eu tenho uma div formatadinha com o meu formulário e eu vou testar para ver se está tudo ok. Muito bem, observe que a formatação já aconteceu e nós temos, assim como no nosso primeiro site, no nosso exemplo, um site funcional todo desenvolvido em Bootstrap. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Como sempre, os arquivos estarão disponíveis na descrição do vídeo. Se você quiser baixar e treinar, pode ficar à vontade. E até a próxima!